dia 9 de outubro de 2013, que requer seja convidada para participar de audiência pública nesta comissão a senhora ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Gleice Hoffmann, com o objetivo de discorrer e debater as questões referentes aos processos de contratação e concessão de obras rodoviárias, ferroviárias, portuárias e aeroportuárias. Convido para que tome assento à mesa, Sua Excelência, a senhora ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República, senadora Gleice Hoffmann, a quem damos as melhores boas-vindas em nome de todos os integrantes desta comissão. Gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença da senhora ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República, senadora Gleice Hoffmann, por ter aceito o convite que lhe foi feito por esta comissão, mediante o requerimento aprovado no último dia 9 de outubro, para que ela hoje pudesse conosco discutir e debater sobre os processos de contratação e concessão de obras rodoviárias, aeroportuárias, ferroviárias e portuárias. Seja muito bem-vinda mais uma vez, lhe desejo, senhora ministra, e com satisfação passo a palavra para a sua exposição inicial. Bom dia, presidente. É um prazer enorme estar aqui. Bom dia aos senadores. Muito bom rever os colegas e também estar no Senado da República, minha casa. Bom dia a todos os assessores, a imprensa. E eu trouxe aqui uma apresentação, não me pretendo fazer nenhuma narrativa sobre cada obra, situação técnica, mas sim uma narrativa sobre o programa de concessões como um todo. O que nos levou a lançar o PIO, o que ele significa para o país, quais são os desafios que temos e a fase do processo em que estamos. Um pouquinho para situar a casa, situar a comissão, da importância que tem esse processo e da importância que tem também o Congresso Nacional, o Senado da República, em acompanhar e colaborar, como tem colaborado, com o nosso programa de concessões. Então, nós temos aqui quatro eixos, né, as concessões na área de ferrovias, rodovias, portos e aeroportos. Vou pretender falar rapidamente sobre cada um desses eixos. Pode passar. O programa de investimento em logística, o PIO, é a integração de duas ações de planejamento do governo feito nos últimos anos. O Plano Nacional de Logística de Transporte, que nós tivemos 3 versões, com as atualizações decorrentes dessas versões, 2006, 2009 e 2012, e o Plano Nacional de Logística Portuária, o PNLP, de 2009, 2010 e 2012, com o Master Plan. Esses 2 planos deram base e fundamentaram o Programa de Investimento em Logística e a primeira fase dos investimentos que nós apresentamos no ano passado. Uma parte em agosto e outra parte em dezembro. Em agosto nós lançamos rodovias e ferrovias e em dezembro nós lançamos portos e aeroportos. O PIO, como nós chamamos, ele é complementar ao Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que foi lançado em 2007. O PAC tinha um foco muito grande em desenvolver as obras públicas. Claro que nós tínhamos e temos ainda no PAC processo de parceria privada, principalmente na área de energia, petróleo e gás. Mas na área de logística de transporte, o foco foram as obras públicas, assim também como na infraestrutura social, saneamento, habitação, enfim. Com o PIO e a integração desses 2 planos, o cruzamento do Plano Nacional de Logística de Transporte e de Logística Portuária, nós pretendemos um estímulo ao investimento privado. Avaliamos que seria necessário trazer a iniciativa privada, os investidores, as empresas, para participar dos investimentos em infraestrutura.
mais pela expertise de gestão, pela experiência, do que necessariamente pelos recursos. Nós temos hoje recursos para serem executados no nosso programa de aceleração do crescimento e muitas vezes nós temos dificuldades em fazer essa execução. Nós acreditamos que com o plano de investimento em logística complementar ao PAC, nós vamos ter uma elevação do nível de investimentos também na nossa economia. Pode mudar. Então, como eu estava falando, o PIL foi lançado, né, com planejamento integrado do sistema de transporte e com articulação com as cadeias produtivas, o que nos levou a definir os primeiros eixos a serem objetos de intervenção, tanto de rodovias como de ferrovias, foi exatamente o mapa produtivo do país, tanto a produção agrícola como a produção mineral e a produção industrial. E o foco é investimento privado, qualidade dos serviços e diminuição do custo logístico. Os investimentos privados estão estimados em 213 bilhões de reais, rodovias 52 bilhões, ferrovias 99, portos 54, aeroportos 8,7 bilhões. Isso são estimativas dos investimentos que nós temos através dos projetos conceituais que são apresentados para licitação. Os efeitos que nós esperamos desse programa: construir uma logística integrada de transportes, complementares inclusive, reduzir o custo de escoamento e aumentar a competitividade da produção nacional, atrair assim, portanto, mais investimentos para a produção. Nós avaliamos que se tivermos infraestrutura de transporte, uma logística integrada, nós estimulamos a produção. Um caso emblemático é a produção agrícola no nosso centro-oeste, em que muitas vezes os produtores seguram a produção agrícola por falta de condições de escoamento dessa produção. Aumentar a participação do investimento privado em infraestrutura, achamos isso importante, e aumentar, isso é uma grande consequência, aumentar a participação dos investimentos no produto interno bruto. Então vamos para rodovias. Está escuro, né? Configuração, mas enfim, vamos tentar aqui. Esse primeiro que saiu deixa eu achar aqui a minha anotação, que aí eu... Com a permissão da senhora ministra, eu sabendo da presença aqui na comissão de Sua Excelência do senhor advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, eu convidaria para que fizesse parte da mesa. Seja bem-vindo. Por favor, senhora ministra. Não precisava trazer o advogado, né? Não, eu quero agradecer a presença do ministro Adams, que tem sido um grande companheiro, parceiro no governo na condução do programa de investimento em infraestrutura e de concessões. Aquele mapa, pode colocar ele mesmo escuro, conseguiu, Caio? Ele ficou mais clarinho. Aqui é só para a gente ter ideia dos trechos que nós estamos falando do PIL. Os trechos em preto são as concessões da primeira etapa de rodovias. Nós tivemos uma primeira etapa de concessões, foram as concessões federais e também estaduais, foi no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Depois nós tivemos uma segunda parte de concessões, uma segunda etapa de concessões, que foi no governo do presidente Lula, e depois nós tivemos as intervenções do PAC, que são as duplicações e pavimentações que estão em andamento. E agora nós estamos fazendo esses trechos em verde, que são as concessões do PIL, seriam a terceira etapa de concessões, são 7.000 quilômetros, né, e todos prevêem a duplicação. Tem mais um? Pois, e esses em vermelho são os eixos que nós chamamos estruturantes, muitos deles alguns trechos têm duplicação, outros não, e eles estão sendo objeto de análise pela EPL, exatamente para uma segunda fase do nosso plano de investimento em logística. Pode passar. Aqui são as extensões dos trechos
do PIL dos trechos verdinhos, né, que foram lançados no ano passado e foram escolhidos para iniciar o programa. Então, esse modelo, qual é o desafio desse modelo de concessão de rodovias? O desafio maior é conciliar investimentos urgentes para melhorar a logística, portanto, nós focamos em duplicação nos primeiros 5 anos. Aqui eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho desse item, porque foi bastante criticado, porque que o governo pediu os investimentos em 5 anos. Na realidade, nós já estamos com a capacidade das nossas rodovias bastante comprometidas. Eu sempre brinco que se é para deixar para fazer em 10 anos, nós temos expertise, nós fazemos em 10 anos a obra. Nós queremos exatamente a expertise, né, da gestão e da experiência do privado para antecipar essas obras e fazê-las. Nós tivemos, eu acho que aí vale a pena, a tarifa socialmente aceita, ou seja, que a sociedade ache justo o pagamento e que ela só seja cobrada depois de 10% das duplicações, e uma rentabilidade que seja atrativa para o investidor e seja equilibrada. Então, a nossa taxa interna de retorno do projeto é de 7,2%. Vale a pena aqui falar um pouquinho das experiências que nós tivemos com os 2 modelos anteriores de concessões. O primeiro modelo, que foi realizado no governo do presidente Fernando Henrique, foi um modelo em que era por outorga, ou seja, nós concedíamos a rodovia àquele que tivesse maior pagamento de outorga. As motivações naquela época para a concessão de rodovias eram reduzir as obrigações de investimento do governo federal e transferir a gestão da infraestrutura para o setor privado. Quais foram os maiores problemas que nós constatamos nesse modelo? Tarifas elevadas, contratos que não previam a obrigação de ampliar a capacidade da rodovia, contratos que não previam índice de qualidade na manutenção, risco de quantitativo da obra do poder concedente e reequilíbrios necessários para evitar a deterioração das rodovias. No governo do presidente Lula, na segunda fase, qual era o principal objetivo? Buscar a modicidade tarifária em uma contraposição ao modelo anterior e uma exigência adequada, independente da verba prevista no contrato de concessão. E quais foram os problemas que nós constatamos? Uma baixa exigência de investimentos em ampliação da capacidade. Embora exista a previsão de duplicação, essa previsão de investimento ela ficou diluída no tempo. Portanto, hoje nós temos rodovias que, embora estejam sendo conservadas, não tiveram a sua capacidade aumentada. Então, nós buscamos, com esse modelo, tentar responder aos problemas que nós vimos no passado. Então, fazer um equilíbrio, ter os investimentos num prazo mais curto e aumentar a capacidade, fazer uma tarifa, ter uma tarifa socialmente aceita e ter uma remuneração justa ao investidor. É um equilíbrio, não é uma equação simples ou fácil, mas foi a que nós buscamos para o modelo de rodovias. Pode passar. Nós tivemos uma interação grande com a sociedade. Aqui é importante também deixar claro que os processos de consultas públicas, consultas ao mercado e os aprimoramentos ao tribunal, sugeridos pelo Tribunal de Contas da União fizeram com que nós colocássemos adequações ao processo. Muitas vezes tem crítica que nós mudamos, que estamos alterando o modelo, que isso dá insegurança. Não tem nada disso. Nós não estamos alterando o modelo, não estamos alterando regras jurídicas, nós estamos fazendo adequações em decorrência, inclusive, daquilo que a legislação nos coloca em relação às etapas da concessão. Nós temos que fazer consultas públicas, geralmente são de 30 dias, tem uma audiência pública no meio desse processo, fazemos bastante conversa, recebemos muitas impressões e sugestões do mercado, e o processo ainda passa pelo Tribunal de Contas da União, para que aí nós possamos efetivamente publicar os editais e fazer o leilão das concessões. As alterações feitas para aprimorar o modelo, desde que ele foi lançado no ano passado, através dessa interação intensa,
Foi uma discussão sobre os valores do CAPEX, ou seja, dos investimentos e também de operação, a elevação da taxa de retorno de 5,5% para 7,2%, uma previsão expressa de reequilíbrio econômico-financeiro em casos de atraso do DENIT e uma previsão de garantias de propostas adequadas. Eu acho que os senhores acompanharam, mas desde que nós lançamos o programa, principalmente no segundo semestre de 2012, nós tivemos uma longa discussão sobre a modelagem econômica financeira. A pedido do mercado e dos agentes que tinham interesse em investimento, nós acabamos retardando a publicação dos estudos exatamente para fazer uma discussão mais aprofundada dessa modelagem. Pode passar. Quais são os resultados? A BR-050 foi licitada em 18/9, teve um deságio de 42,38% em relação à tarifa de pedágio e 8 grupos participaram do leilão. Os próximos leilões já estão marcados para a BR-163 Mato Grosso, que vai ser no dia 27/11. A tarifa teto por 100 km é de 5,5, essa tarifa para o BID. A BR-060, que o leilão é no dia 4/12, e a tarifa teto é de 5,94 por 100 quilômetros. Os leilões que nós temos em perspectiva da BR-163, que o Tribunal de Contas está fazendo ainda a análise do processo, deve liberá-lo no início de dezembro, e a BR-040, que a programação é fazer a licitação em janeiro de 2013. Os demais trechos que nós tínhamos lançado, nós estamos avaliando os estudos para constatar a aderência a um modelo clássico de concessão. Se nós verificarmos que ele tem dificuldade de sustentação porque a tarifa ficaria elevada, já são trechos com tarifas mais elevadas, e com os ajustes que nós fizemos nesses trechos que estão indo à licitação, se aplicarmos e a tarifa for muito elevada, nós vamos avaliar para migrar para um outro modelo, ou uma concessão patrocinada, que seria uma PPP, ou então uma obra pública complementar. Ferrovias. Bom, a infraestrutura ferroviária que nós temos hoje é moderna, ela é muito restrita a poucos corredores do transporte, principalmente de minério de ferro. 2/3 da malha ferroviária não são explorados, né, dos 19 dos 30 mil quilômetros existentes. São trechos construídos há mais de 100 anos, não passaram por nenhum processo de modernização. Os serviços de transporte ferroviário, exceto de minério de ferro, que são esses trechos que têm uma operação mais moderna, mas tem defasagem tecnológica, equipamentos envelhecidos e baixo padrão de produtividade. Os preços são formados em um ambiente monopolista, porque o modelo de concessão foi verticalizado e com a pressão sobre a demanda e oferta limitada. Então, ele é um modelo que não responde ao desenvolvimento que nós queremos e nem ao estímulo para a ampliação da produção. Pode passar. Esses trechos em preto são a malha ferroviária explorada atualmente. Então, os senhores podem verificar que é muito pouco, né? Pelo tanto de ferrovias que nós tínhamos no país, o que de fato tem exploração e funciona hoje, né, com bases mais modernas, são esses trechos. Pode passar. Essa malha pontilhada é a que já foi lançada pelo PAC e está em execução. Portanto, é intervenção de obra pública, já na Norte e Sul com um modelo de concessão de uso depois da obra. Pode passar. E essa em verde é a malha que nós lançamos do programa de investimento em logística. São mais de 11 mil quilômetros divididos em 14 trechos para o processo de concessão. São corredores importantes para o escoamento da produção, que fazem ligação, interseção com trechos que estão sendo construídos pelo PAC ou que já estavam operando no modelo de concessão antiga. Ministra, só para colaborar com Vossa Excelência, aquele trecho até Rondonópolis está pronto. A presidente foi inaugurar há poucos dias lá. É verdade. 250 quilômetros. Isso, inclusive com o pátio lá. Mais alta qualidade. Tem mais alta qualidade. Ela ficou muito impressionada. Muito impressionada. Vamos. E aqui em estudo. Não, tem lá, Mato Grosso do Sul tem ali, vai fazer. Mato
Mato Grosso do Sul, tem Maracaju, tem Dourados. E esse trecho em pontilhado são os trechos que estão em estudo já pela EPL, para uma segunda fase, um segundo lançamento do programa de investimento em logística. Pode passar. O novo modelo de concessão é o que nós chamamos de ferrovia aberta, Open Access, é a separação entre quem gere a infraestrutura ferroviária e quem faz a operação de transporte ferroviário. O concessionário constrói e mantém a infraestrutura e o operador compra a capacidade e opera o transporte. É diferente do modelo que nós temos hoje, em que a operação é verticalizada. A Valec compra do concessionário a capacidade de transporte da ferrovia e revende aos diversos operadores. Pode passar. Ele proporciona a integração nacional da malha e estimula a maior concorrência e utilização das ferrovias. Qualquer operador pode atuar em qualquer ferrovia e a concorrência entre os operadores deve reduzir também, ao nosso ver, os preços praticados de tarifa. Os investimentos, eu queria só, antes, falar um pouquinho da experiência que nós tivemos de concessão de ferrovia e por que nós optamos por esse modelo. Então, nós fizemos as concessões de ferrovia em 96, entre 96 e 98, no programa de desestatização da malha ferroviária. Foram quase 30 mil quilômetros de ferrovias que nós tínhamos construído no país, e a principal motivação daquelas concessões foram eliminar o déficit da rede ferroviária, um déficit grande, reduzir as obrigações de investimento do governo federal, criar uma fonte de arrecadação para o Tesouro. Na época, o arrendamento era por outorga, ou seja, levava a malha quem oferecesse mais por aquela malha, e transferir a gestão da infraestrutura para o setor privado. Quais foram os principais problemas que nós constatamos nesse modelo? Tarifas elevadas, próximos ao frete rodoviário. Portanto, hoje o frete ferroviário é muito parecido com o de rodovias, o que não é correto, porque a ferrovia ela tem como propósito reduzir o custo do frete. Então, isso impede que o usuário se aproprie dos ganhos proporcionados por um modal como esse. Parte da malha foi concedida para empresas dependentes do transporte ferroviário, introduzindo um viés de competição setorial, como é o caso dos minérios. A concessão não previa a expansão da capacidade de transporte, nem a resolução das interferências urbanas. Hoje nós temos grandes e graves problemas nas travessias urbanas das nossas ferrovias. Isso retirou a competitividade do sistema. Nós temos trechos de ferrovia em que o trem passa a 20, 25 km por hora. A ausência de obrigação de manutenção e prestação de serviço, que induziu ao abandono de trecho com baixa rentabilidade, excluindo do sistema partes interessados. Ou seja, quem participou da concessão, ganhou a concessão dessa ferrovia, explorou apenas os trechos que tinham uma grande rentabilidade econômica. Os demais trechos, ainda que fossem interessantes e necessários para o desenvolvimento do país, não foram objeto de exploração. Então, hoje nós temos uma malha bastante sucateada. O modelo verticalizado criou monopólios na ferrovia, limitando o uso desse modal. Portanto, quem opera decide para quem vende a capacidade, se tiver capacidade sobrando, e o governo federal não aplicou recursos para a construção de novas ferrovias, o que nós começamos a fazer novamente a partir de 2007 com o PAC. Então, no PAC nós tivemos a retomada dos investimentos em ferrovia pela Valec, Ferrovia Norte-Sul e Fiol, a operação por concessionário privado no modelo verticalizado com subconcessão feita pela Valec, mas com cobrança de outorga, utilizado para financiar parte do investimento feito pela Valec. Precisamos fazer os ajustes da regulação para viabilizar a ampliação do transporte ferroviário, e estamos agora apresentando esse novo modelo que nós avaliamos, é um modelo utilizado, bastante utilizado na Europa, e que nós avaliamos ser adequado tanto para que nós demos conta da demanda que nós temos atualmente de movimentação da produção, mas principalmente para que a gente induza a produção em algumas regiões do país, ou induza o transporte por ferrovias. O investimento total estimado é de 99 bilhões. A construção desses trechos é para ser concluída nos primeiros 5 anos.
o prazo de concessão é de 35 anos e uma taxa interna de retorno do projeto de 8,5% ao ano. Esse é um modelo bastante seguro de investimento, dado que a Valec compra a capacidade da malha, portanto não tem solução de continuidade na remuneração do construtor. Podemos continuar. Vamos para os portos. Bom, os portos, pode passar. Né? Você vai ter que mudar. Não tá, deixa eu ver. Deixa a gente não. Mas em relação aos portos, os senhores acompanharam a discussão aqui do novo marco regulatório, o MP dos portos, foi bastante polêmica, mas o foco principal que nós tivemos na reformulação do modelo, nós lançamos o programa de portos em dezembro, junto com aeroportos, e imediatamente mandamos ao Congresso Nacional a MP. Ela foi aprovada, sancionada no início de junho, aprovada em maio pelo Congresso Nacional, e o nosso foco foi liberar as barreiras de entrada, ou seja, eliminar as barreiras de entrada no sistema portuário. Nós avaliamos que tem pouca concorrência, portanto ainda preços altos do transporte portuário, tinha restrição a portos privados. Nós somos um país com dimensão continental, com muitas peculiaridades, e avaliávamos que era importante ter um investimento privado ao longo da nossa costa, com terminais de uso privado, e o fechamento de mercado nos portos públicos, né? Nós tínhamos licitações descentralizadas. Acho que esse resultado ele é muito significativo e foi muito impactante para nós quando nós começamos a analisar e fazer estudos dos portos. Nós fizemos apenas 11 licitações de terminais portuários, de arrendamentos portuários nos portos organizados em 10 anos. E temos vários questionamentos judiciais de portos arrendados, e também tínhamos questionamentos judiciais aos terminais de uso privado. E os nossos portos com dificuldades e pouca eficiência. É verdade que com o PAC nós fizemos uma intervenção grande também nos portos, principalmente na área de dragagem, melhorando a acessibilidade, aprofundamento de canal, melhorando as condições de berços em vários portos. Fizemos essa intervenção, principalmente em Santos e portos da região Nordeste, mas nós avaliamos que não é suficiente, que nós precisávamos ter um modelo que pudesse fazer de forma mais célere essa intervenção e dar capacidade nos portos para a movimentação da nossa produção cada vez mais crescente, principalmente produção agrícola e produção mineral. Pode passar. Então, nós aproveitamos a oportunidade para reorganizar os portos. Temos 117 arrendamentos vencidos ou a vencer até 2017. Por que nós fizemos o corte de 2017? Bom, a lei dos portos, a nossa MP dos portos, deu 180 dias para que a gente pudesse fazer estudos para fazer as licitações dos terminais que tivessem com as licitações vencidas na data de publicação da MP ou a vencer até 1 ano e 6 meses após. Nós resolvemos fazer um corte até 17, porque nós estávamos contando de 12, 5 anos, que é o foco do programa dessa primeira fase do plano de investimento em logísticas, ou seja, a gente ter a maioria dos investimentos dessa primeira fase do plano concretizados em 5 anos. Então nós ampliamos um pouco aquilo que a lei dizia, que era de 1 ano e 6 meses, fomos até 2017 e buscar quais eram os terminais que estariam vencidos ou a vencer nessa data de 2017. E constatamos que nós temos nada mais, nada menos do que 117 terminais portuários nessa situação, né? Então, o novo marco tem foco nisso, de fazer a licitação desses arrendamentos. Eliminar a restrição aos terminais privados. Nós já liberamos uma das primeiras consequências
da aprovação e depois sanção da lei dos portos foi a publicação do anúncio público de 50 terminais de uso privado e na sequência mais 12, e esses terminais já estão com processo em andamento na ANTAQ para ter a sua autorização. Muitos deles devem começar os investimentos no início de 14, são investimentos de ampliação, de construção de novas plantas. E eliminação também das barreiras à entrada dos portos públicos. Pode passar. Aqui é só um modelo, um exemplo de como nós buscamos fazer a reordenação dos portos. Primeiro é importante dizer aos senhores por que nós centralizamos, né? Não tem a pretensão da União de fazer centralizado e tirar autonomia das docas federais ou dos estados que têm delegação da administração portuária. Mas nós precisávamos de um momento na gestão do novo modelo que a gente pudesse estabelecer regras e parâmetros mais universalizados. Inclusive tinha uma cobrança muito forte do Tribunal de Contas da União, quando ia qualquer processo de arrendamento de portos, da diferença de critérios que eram usados para fazer a concessão e também para fazer a modelagem, a organização, enfim, e ter os resultados. Então, quando nós centralizamos, foi exatamente para que nós pudéssemos universalizar alguns procedimentos que são importantes. Uma das coisas que é fundamental ao novo modelo é dar escala aos terminais portuários. Hoje nós temos cada vez mais demanda para atracação de grandes navios. Nós já estamos operando com navio, vamos começar a operar com navios de 366 metros. Então nós precisamos de berços maiores, precisamos de áreas maiores. Os portos que são referência no mundo são portos com grande escala para ter grande movimentação. E infelizmente nos portos brasileiros ainda nós temos terminais pequenos, temos berços menores, então nós precisamos reordenar. Então aqui tem apenas um exemplo que eu trouxe de Santos. Eu acho que o ministro Leônidas já esteve aqui na comissão fazendo uma exposição do modelo, mas é a reorganização da armazenagem na área de grãos na ponta da praia. Esse terminal maior é um terminal operado pela ADM, ele é um terminal que vence em 17, mas ele tem possibilidade de prorrogação, então ele deve ser prorrogado. E do lado da ADM nós temos 3 terminais. E aí, mais ao lado, aquele branquinho, é o terminal da Caramuru, e na frente nós temos container e um berço. Bom, nós temos que reorganizar essa área. O que nós fizemos? Como nós podemos prorrogar o contrato da ADM, nós avaliamos de prorrogar esse contrato da ADM, que é um terminal que tem um bom funcionamento, e discutir a concessão juntando esses 3 terminais que estavam separados. Portanto, fazendo um segundo grande terminal de grãos, dando maior escala a essa movimentação de grãos. E um dos berços, né, então ficaria dessa forma, e um dos berços que hoje serve ao terminal de containers, que não tem necessidade de mais um berço, precisa mais de retroárea, nós vamos licitar junto para ser modelizado para servir aos terminais de grãos. Então, esse é apenas um exemplo do que nós fizemos. Fizemos outros arranjos em outras áreas do porto e procuramos organizar o porto com foco no tipo de carga. Então, separando, tentando tirar um pouco da mistura. É claro que isso não vai ser feito como o primeiro arrendamento, mas não misturar, por exemplo, grãos com a parte de container, enfim, não dá para ainda fazer isso na primeira rodada, mas a gente já conseguiu separar bastante o tipo de carga e a ideia é especializar dentro do porto as áreas para cada tipo de carga. Pode passar. Aqui é muito interessante, que é uma experiência lá no Pará, na Docas do Pará, que é com a transferência da operação de combustíveis do Porto de Belém, Miramar, para a Vila do Conde. Hoje nós temos aquela situação lá, escrita antes, né, que são os terminais de combustível, inclusive são perigosos, porque estão muito próximos à cidade, já tem dificuldade de movimentação, são antigos, né, e precisavam ter investimentos. Se nós fôssemos licitar no mesmo lugar, nós continuaríamos com o mesmo problema. Então,
Qual foi o arranjo que nós fizemos? Transferir esses terminais para a Vila do Conde. Então, nós vamos fazer a licitação das áreas novas no Porto de Vila do Conde, junto com as áreas antigas. Ou seja, os terminais vão permanecer aonde eles estão até eles construírem as novas áreas. Mas vai contar prazo. Se ele ficar 5 anos no terminal antigo, vai descontar do prazo total da concessão quando ele for para o terminal novo. Então, nós fizemos uma licitação casada de transferência de área, o que nós podemos utilizar em outros portos, inclusive Santos, que é um porto com bastante saturação já, e que talvez a gente precise fazer algumas adequações de área para não prejudicar a cidade, o entorno, enfim, os moradores. Pode passar. O investimento total no programa, a previsão é de 54 bilhões de reais. Os primeiros resultados do programa são os TUPs em processo de autorização, são em 64 das 2 primeiras rodadas, né? Eles têm uma previsão de investimentos de até 10 bilhões, muitos deles começam com esses investimentos em início de 14. Os editais e estudos dos arrendamentos de Santos e do Pará, que já foram objeto de consulta pública, audiência pública, discussão, adequação, já foram entregues ao Tribunal de Contas no dia 11 de outubro. Os investimentos previstos de 5,7 bilhões naqueles terminais que serão arrendados. Então logo o Tribunal de Contas analise, nós temos condições de ir colocando os terminais para licitação. E estamos com editais e estudos dos arrendamentos de Paranaguá, Bahia e São Sebastião em processo de consulta pública. Já foram realizadas as 2 audiências públicas e agora estamos recebendo todas as contribuições. E os investimentos para esses dois estados, portos de 2 estados, é de 4,7 bilhões. E temos ainda mais 2 fases, né, dos portos do Nordeste e alguns portos do Sudeste que também têm terminais para serem arrendados. Aeroportos, eu acredito que o ministro Moreira Franco já esteve aqui na comissão para fazer uma exposição. Nós fizemos a primeira rodada de concessão de aeroportos, foi de Guarulhos, Campinas e Brasília, no ano passado. Não lançamos em seguida a concessão dos outros 2 aeroportos porque queríamos avaliar qual era o resultado dessa concessão. Avaliamos como positiva para todo o sistema, inclusive os 3 aeroportos em questão, e aí lançamos a concessão desses 2 aeroportos, Galeão e Confins. Pode passar. Esses aeroportos têm um crescimento médio anual de passageiros de 12% ao ano, né? O total de passageiros transportados, né, em 2011 foi de 99.941.000 passageiros. Pode passar. Tem necessidades de investimento, não só por conta da Copa do Mundo, que são aeroportos de referência, mas principalmente porque são aeroportos de referência, são hubs para o país, têm importância no transporte de carga. E juntos correspondem por cerca de 68% dos investimentos necessários ao todo do sistema aeroportuário nacional até 2030. Pode passar. E as principais características regulatórias do modelo. Leilão simultâneo em 2 etapas, proposta fechada, envelopes, né? Depois o leilão aberto entre os proponentes, que foi ali os 3 primeiros proponentes, que é do leilão passado. Critério de seleção, aqui é por maior outorga, porque ele é sustentador do sistema aeroportuário, ou seja, nós estamos fazendo a concessão de 5 aeroportos, 3 já foram, estamos fazendo de 2, mas nós temos uma rede de aeroportos da Infraero com mais de 30 aeroportos, nem todos viáveis ou sustentáveis para fazer uma concessão, mas todos absolutamente necessários para o deslocamento de pessoas, bens, mercadorias no país, e, portanto, precisam de investimentos e precisam de gestão, e a Infraero e o governo que vão dar essa sustentação. E além da outorga fixa, tem uma contribuição variável, isso que eu falei, subsídios cruzados, né, os valores vão para o Fundo Nacional de Aviação Civil, e somente a outorga fixa anual de Brasília, Viracopos e Guarulhos gerará em torno de 1,1 bilhão para serem utilizados em investimentos no sistema. Pode passar.
as premissas, esse é o modelo societário, né? A Infraero participa com 49% concessionária. Até quando eu cheguei, o pessoal da empresa me perguntou se isso era impactante para o Tesouro, porque teve uma colocação do ministro Moreira Franco que dizia que isso dá impacto ao Tesouro, né? Daria prejuízo. Foi uma opção que nós fizemos para a sustentabilidade da Infraero, porque nem todos os aeroportos são passíveis de concessão, são sustentáveis. Nós precisamos ter uma empresa para fazer a gestão dos demais aeroportos. A Infraero é essa empresa, e a participação dela junto dos aeroportos concedidos é justamente para que ela busque expertise, melhorar sua capacidade de gestão, conviver com grandes operadores e poder transferir esse ganho para todo o sistema aeroportuário, né? Pode passar. Então, premissas e resultados. Galeão, o prazo de concessão é 25 anos, Confins são 30 anos, contribuição variável, 5% da receita. Aí são os fatores, né, que falam da contribuição, os investimentos de retorno de 6,46%, essa é a TIR do projeto. O valor mínimo de outorga é de 4,8 bilhões, em Galeão, e Confins 1,1 bilhão, um investimento exigido de 5,7 bilhões em Galeão e 3,5 bilhões em Confins. Pode passar. Bom, é isso, rapidamente, um panorama das concessões dos 4 eixos. É óbvio que nós temos outras áreas que também estão em processo de investimento e também tem concessão. Nós tivemos agora o leilão de Libra essa semana, que um resultado com muito sucesso. Nossa primeira concessão do pré-sal, do bloco do pré-sal. Temos outras concessões em andamento, já fizemos a 11ª rodada de petróleo e gás, e estamos fazendo também concessões na área de energia, tanto em linhas de transmissão como de geração. Mas o foco que nós trouxemos hoje aqui são exatamente dos eixos de transporte para melhorar a logística. É isso, presidente. Muito obrigado, Sua Excelência, a senhora ministra Gleice Hoffmann. Passaremos agora às perguntas dos senhores senadores e dos internautas e telespectadores ouvintes da Rádio TV Senado. A primeira pergunta que eu deixaria, senhora ministra, eu vou passar em mão de Vossa Excelência para posterior oferecimento de resposta. Do senhor Eduardo Ferraz Ventura, de Belo Horizonte. O governo que investir em educação e ferrovias entrará para a história, como horrores. O modal rodoviário já está saturado, perdas enormes para a nossa economia, uma composição férrea transporta o mesmo que 300 caminhões, falta de educação e profissionalismo dos caminhoneiros, perdas ainda maiores com acidentes e mortes, responsáveis por 80% nas estatísticas. Temos que revitalizar nossas ferrovias, modal básico de todo o país desenvolvido, incentivar a indústria ferroviária e depois aeroportos. Qual o balanço que o governo federal faz das licitações de aeroportos já executadas e em que medida essa avaliação impacta na modelagem das licitações futuras? Que mudanças são vislumbradas em função da experiência adquiridas? Portos. Quando poderemos observar resultados práticos na nova lei dos portos? Em outras palavras, qual o cronograma com que o governo federal tem trabalhado para lançar editais de autorização de portos, já com o novo marco legal do setor? Projetos. O Tribunal de Contas da União alega que muitas obras nem sempre são embargadas por indícios reais de corrupção, mas pela má qualidade dos projetos que as embasam, o que impede uma execução mais precisa e com maior eficiência dos recursos públicos. Essa afirmação procede? Em caso afirmativo, o governo federal tem feito, o que o governo federal tem feito para solucionar esse problema? Rodovias. No modelo atual, existe a possibilidade de que os usuários paguem pedágio, mesmo antes de os trechos em que trafegam terem sido duplicados? Outra vez, rodovias. O governo federal contempla a possibilidade de utilização de subsídio cruzado nas próximas concessões, isto é, conceder 2 ou mais trechos do lote, sendo um em uma região rica, combinado com outro em uma região mais pobre, de forma a melhorar a infraestrutura de regiões como aquelas no interior do Nordeste. Leilão
Libra, preço combustíveis. Como Vossa Excelência avalia a determinação do Tribunal de Contas da União no sentido de proceder a alterações nos editais das ferrovias para que as regras... Não, aqui não é Leilão Libra, houve engano, ferrovia. No sentido de proceder, como Vossa Excelência avalia a determinação do Tribunal de Contas da União no sentido de proceder a alterações nos editais das ferrovias para que as regras sejam adaptadas às novas atribuições da VALEC. Quais seriam exatamente essas novas atribuições da empresa? Por fim, o que essa determinação do TCU implica em termos de atrasos nas obras ferroviárias, principalmente se for necessário alterações na legislação que sempre demandam tempo. Passo a palavra agora à Sua Excelência, o senador Plávio Maggi, primeiro inscrito na ordem. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a nossa ministra Gleice, ministra-chefe da Casa Civil. Seja bem-vinda aqui na sua casa, já que a senhora é senadora aqui junto conosco. Está emprestada à presidência da República. Também o doutor Luiz Inácio Adams, que é advogado-geral da União. Seja bem-vindo aqui. Ministra, eu, em primeiro lugar, quero dar um testemunho e cumprimentá-la pelo esforço que vem sendo feito na Casa Civil. Muitas das áreas não são diretamente ligadas à Casa Civil, mas a Casa Civil e Vossa Excelência têm feito um trabalho muito grande para tentar desemperrar muitas coisas que estão aí colocadas e que foram aqui apresentadas na sua explanação. Os problemas que nós temos no Brasil, eles não são simples, não são fáceis de resolver. Se fossem, nós já teríamos resolvido, né? O Estado dele faz, ou manda fazer e faz e está feito. Mas a coisa não é bem assim. Tem todo um aparato de complicação. Nós aqui na comissão falamos muito disso, da guerra do papel, das grandes dificuldades da fiscalização, de como as coisas são feitas e como elas retardam e atrapalham o andamento do dia a dia do governo e das obras que são feitas. Muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, não é a falta de recurso que faz com que as obras não andem. É a burocracia mesmo e todos os empecilhos, os órgãos auxiliares, o próprio governo criando confusão para o próprio governo, né? Haja visto posicionamentos na área de meio ambiente, posicionamentos na área indígena. A FUNAI praticamente joga contra o governo o tempo inteiro, com suas posições nem sempre muito republicanas, né? E que o doutor Luiz Inácio tem que estar o tempo inteiro trabalhando, apagando incêndio para cá, para lá, e essa questão indígena tem de fato atrapalhado muito o andamento de obras importantes. Mas enfim, essas são as preocupações que Vossa Excelência tem na Casa Civil, mas demonstrou aqui na apresentação, quando puxou uma foto do Porto de Santos, sabe exatamente quem são os operadores, não? Aquele porto da DM, aquele da Bung, aquele é da Caramuru, o que significa que está realmente por dentro do assunto que está sendo tratado. A questão que eu gostaria de fazer deixar uma pergunta e entender por que nós estamos fazendo isso. Por que o Tribunal de Contas da União tem que dar o aval antecipado para essas questões? É comodidade e é segurança? É para não complicar mais tarde, ou ele tem por obrigação fazer isso? Me parece que é quase assim, é o rabo abanando o cachorro, né? Ele é um órgão auxiliar e eles a cada dia se alvoram de novos direitos, de novas coisas e vêm nos pressionando. O presidente Collor tem sido muito crítico aqui na Comissão de Infraestrutura sobre esse assunto. Então, é uma coisa que preocupa essa questão do Tribunal de Contas. Se não é hora de o Congresso, o próprio Executivo, reenquadrar isso, dar uma direção, dizer exatamente qual é o papel de cada um dentro dessa organização de Estado que nós temos. Então, hoje todos se sentem no direito de atrapalhar, de colocar enfim, atrapalhar as nossas obras e coisa parecida. Outra coisa que eu gostaria de perguntar, a senhora já colocou aqui por último, mas eu quero insistir, porque na questão dos aeroportos,
nós temos que ter a Infraero como participante, com 49%. Aeroporto, para mim, é igual rodoviária, é igual linha de transmissão, é igual rodovias, é igual portos. Em todas essas áreas, linhas de transmissão, o governo concessiona, ele não participa, ele não tem participação de 30, de 20, de 50, porque exatamente nessa questão de aeroportos precisa. Tem aeroportos grandes, médios e pequenos. Tá? Nós temos rodoviárias grandes, médias e pequenas. Eu não conheço nenhum estado dono de rodoviária que opera rodoviária. Tá? E lá transitam milhares de pessoas também por dia. Então eu penso que nos aeroportos deveria ser a mesma situação. Eu pego, por exemplo, o aeroporto de Cuiabá. Se for fazer uma concessão daquele aeroporto nas regras que estão aí colocadas, vai ter quem vai operar lá. Mas se as regras forem regras mais flexíveis, mais adaptadas para o empresariado local, eu tenho certeza absoluta que algum empresário de lá, ou de qualquer uma das cidades brasileiras, vão se apresentar ou vai se apresentar e vai gerir aquele negócio melhor que gere a Infraero. Não é possível, a gente chega em qualquer aeroporto aqui no Brasil, não consegue nem ir no banheiro, por exemplo. Imagina uma estatal cuidar de banheiro, né? Um negócio meio louco. Então, eu queria provocar esse assunto novamente e sugerir ao governo que pense aeroporto como a gente pensa as outras coisas. A operação do avião no chão é um departamento, ou no ar é outra coisa que a gente não é privado, tem que ser feito, tem toda uma estrutura que deve ser conduzida. Então, essa era uma das questões. E também, ministra, para finalizar, agradecer a Vossa Excelência pela atenção que tem dado ao Estado de Mato Grosso. O senador Moca aqui ficou reclamando que o Mato Grosso fica para trás, mas eles também têm as coisas deles. Mas a ferrovia até Rondonópolis é uma realidade, né? Já está operando, o maior terminal da América Latina está operando lá. Semana eu tive a oportunidade estava sobrevoando, chegando ao aeroporto de Rondonópolis, bem na final desse aeroporto, vi 2 trens com mais de 100 vagões chegando no terminal. É uma coisa realmente emocionante, sabe? Para quem esperava aquilo mais de 35 anos, é uma coisa muito, muito bacana. Também as nossas rodovias estão sendo duplicadas entre Rondonópolis, Cuiabá, Posto Gil. As obras estão em andamento muito acelerado. Então, o atendimento que nós temos recebido por parte do governo nessas questões são e a senhora tem participado muito para desentravar essas questões. Então, basicamente são essas. Faltou um detalhe que eu gostaria de colocar. Na questão dos trens ou das ferrovias que vão ser privatizadas, esses dias a senhora colocou, não, vocês têm que nos ajudar, né? Então, eu tenho participado de algumas conversas com empresários, com consultores, entusiasmando mais na questão da FICO, por exemplo, que é uma ferrovia que chega a Mato Grosso. Eu acho que ela é a prioridade e é a mais economicamente viável nesse momento. Mas existe uma preocupação por parte de possíveis empreendedores de que as informações que estão hoje disponíveis, como de geologia, fundações, o traçado está definido, mas eles estão bastante preocupados que a falta de informação, e não é que elas estão escondidas, elas não foram feitas, que não existe um projeto básico do básico, e isso pode alterar em muito o custo da ferrovia. Se você errar na parte de engenharia, isso pode ir para cima ou pode vir para baixo. Quer dizer, se estourar e o empreendedor não conseguir pagar as suas contas no futuro, é um problema para todo mundo, né? Então, gostaria de saber de Vossa Excelência como é que está essa questão, esta preocupação com respeito à FICO e as outras ferrovias também que vão ser colocadas em concessão. Parabéns e muito obrigado, ministro. Muito obrigado a Sua Excelência, o senador Flávio Maggi. Passo a palavra a Sua Excelência, o senador Eduardo Suplicy. Senhor Presidente, senador Fernando Collor, prezado Dr. Luiz Inácio Adams, ministro advogado-geral da União, querida presidente, ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e quero cumprimentá-la pela
visão tão abrangente e significativa e a maneira como assimilou ao longo destes anos em que, além de senadora, Vossa Excelência se tornou ministra e uma das principais colaboradoras da presidenta Dilma Rousseff na coordenação de tantas atividades tão significativas. Vossa Excelência mencionou a retomada dos investimentos, mencionando 213 bilhões de reais como investimento privado. Eu gostaria de compreender que, se nós fôssemos considerar os investimentos privados e públicos, esse dado seria de que ordem, de que natureza? Noto que esse dado de investimentos em transportes coloca para ferrovias 99 bilhões, bem mais do que 52 bilhões para rodovias, 54 portos e 8,7 bilhões para aeroportos. Isto aí significa uma reversão, conforme a Vossa Excelência enfatizou ao mostrar o quadro, sobretudo de ferrovias, de ênfase em que medida, se nós fôssemos olhar assim uma proporção da importância das ferrovias, se fôssemos, por exemplo, comparar a década presente versus a década passada, se pudermos dar uma ideia de quão mais importantes as ferrovias se tornarão no Brasil em relação aos demais meios de transporte. Agradeço se puder informar, Vossa Excelência não mencionou qualquer referência ao chamado trem-bala. O governo havia anunciado que iria haver uma licitação com respeito ao trem-bala, especialmente no eixo Rio-São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, São Paulo e outra região de São Paulo, possivelmente com expansão para outras áreas do sul, do Paraná e outras, mas houve o adiamento. Poderia nos dar uma informação sobre qual é o estágio em que se encontra o plano a respeito? Notei também aqui nos dados que Vossa Excelência mostrou relativamente à utilização de aeroportos e passageiros, que é efetivamente um dado impressionante. De 2003 para 2011, nós tivemos praticamente uma triplicação de 37 para praticamente 100 milhões de passageiros transportados. Isto é um sinal evidente e todos os anos tem havido acréscimo significativo. Não estão aqui os dados de 2012 e 2013, mas acho que isto representa um crescimento muito significativo de quão mais brasileiros estão viajando. Quase 3 vezes de acréscimo, é bem mais do que o crescimento da população nesse período. Então, queria sublinhar este aspecto importante e daí porque ganha grande relevância a melhoria de todos os aeroportos em São Paulo, no Brasil, ainda mais com os eventos da Copa de 2014 e Olimpíadas de 2016. Meus parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado a Sua Excelência, o senador Eduardo Suplicy. Passo a palavra a Sua Excelência, o senador Assir Gurgans. Senhor Presidente, doutor Luiz Adams, nossa colega ministra Gleisi Hoffmann, seja sempre bem-vinda aqui na sua casa, ministra. Eu
quero cumprimentar Vossa Excelência e, através da senhora, cumprimentar a nossa candidata Dilma. Senhora Ministra, pelo planejamento que está sendo feito agora, os investimentos de rodovias, ferrovias, hidrovias, coisas que não aconteciam já há muito tempo. O Brasil cresceu, principalmente com relação à produção de grãos, produção agrícola, pecuária, etc. E não houve investimento proporcional nos últimos anos. Então, quando nós encontramos esse planejamento, nos dá uma tranquilidade de que no futuro muito próximo nós vamos ter um crescimento na infraestrutura que é muito importante para todos nós. Mas eu quero trazer a questão para o momento agora. Duas colocações apenas. A nossa BR-319, que eu entendo que é uma questão política, se não houver uma vontade política de governo com essa questão ambiental, nunca vai se resolver. Isso já foi desmatado na época, mais de 30 anos atrás, não há problema de desmatamento. E se a preocupação é o desmatamento, sem a possibilidade de acesso para fiscalização, aí sim o desmatamento pode continuar, porque o escoamento das madeiras que porventura estejam sendo cortadas indevidamente, elas saem pelos rios. E os rios são enormes, né? A quantidade de rios na Amazônia são muito grandes. Então eu entendo que a construção da BR-319, ela vem ajudar a fiscalização do desmatamento ilegal. Então, é uma pontuação, a questão é lógica, mas aí há uma pressão ambiental que não nos deixa construir a 319 para poder, inclusive, fiscalizar o desmatamento ilegal, presidente. E a hidrovia do Madeira, Porto Velho a Manaus, a contratação da dragagem aconteceu, mas a obra não. Há uma maquiagem para a dragagem do Madeira, o que é muito importante para todos nós. E já estamos começando na época das águas, onde não precisa mais da dragagem. E, de repente, vão querer fazer, a empresa vai querer fazer a dragagem agora. Isso aconteceu no passado. E aí há uma maquiagem no trabalho e há o recebimento e não o trabalho feito. Só para pontuar essas duas coisas, ministra, que eu entendo que, dentre todas, são todas muito importantes. E com relação... Pois é, exato. Se for fazer agora não precisa fazer. Não pode fazer. Se for fazer, vai acontecer o que aconteceu no passado nos outros governos, ministro. Faz o contrato, chega a uma imagem de que fez o trabalho nessa época e o trabalho não é feito, mas é feito o pagamento. Então, se for para fazer agora, é melhor não fazer. Não precisa ser feito agora. Agora está subindo os rios já. Tem que ser feito ou se programar para se fazer na época da seca. Começou a seca, vamos fazer a dragagem do Rio Madeira. Com relação aos aeroportos, só para colaborar com o Lairo, são duas coisas. Estação de passageiro é uma coisa e pista de pouso e pátio é outra coisa, né? Então, se nós pudéssemos separar isso em termos de terceirização, seria importante. São duas coisas bem distintas e bem diferentes. No mais uma vez, ministro, parabenizar o seu trabalho à frente da Casa Civil, que tem feito realmente a diferença no governo da nossa presidenta Dilma, principalmente com relação a preparar o Brasil para o futuro que já chegou em termos de produção, mas de infraestrutura que vai chegar, e Vossa Excelência tem um trabalho excepcional à frente desse planejamento do novo Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado a Sua Excelência, senadora Cir Burger, que se passa a palavra a Sua Excelência, a senhora Ministra da Casa, chefe da Casa Civil da Presidência da República, a senadora Gleisi Hoffmann. Agradeço aqui as perguntas, as contribuições, também as falas dos senadores. Agradeço a deferência. Em relação à questão da burocracia e das exigências, esse eu diria que é o nosso maior entrave hoje para fazer com que as coisas aconteçam.
Nós já tivemos um momento no país em que nós não tínhamos recurso. Nós tínhamos um orçamento fiscal muito ajustado, muito apertado, tínhamos um problema de economia no país, de macroeconomia, nós não tínhamos como investir, não tínhamos dinheiro para investir em obras que fossem importantes. Quando começou o PAC em 2007, o governo começou a olhar para os investimentos como uma necessidade e colocar recursos fiscais, recursos do orçamento dirigido aos investimentos. Então, a partir daí, nós tivemos um crescente de recursos para investimento e o Estado brasileiro começou a dar respostas. Então, hoje nós temos recursos para executar em várias áreas e temos dificuldades em muitas outras, né? Uma delas é exatamente em projetos. Nós não tínhamos a cultura de ter projetos para iniciar obras, porque como nós não íamos ter obras, tínhamos pouco dinheiro, então para que fazer projeto? Porque um projeto de obra também custa, não é barato fazer um projeto. Você vai fazer um projeto de uma ferrovia, um projeto básico, um projeto para fazer uma boa licitação, ou mesmo o investidor privado, o empreendedor vai fazer um projeto, é um projeto de 15, 20 milhões de reais. Então nós estamos falando de grande monta de recursos que tem que ser investidos para a realização do projeto. Então o Brasil não tinha. Quando nós iniciamos o PAC, nós iniciamos um programa para fazer investimentos e ao mesmo tempo para fazer projetos. Então olha o desafio que foi isso. Hoje nós já temos um encaminhamento melhor em relação a essa questão de projetos. Inclusive abrimos no PAC espaço para financiamento dos projetos, para que nós possamos ter projetos para execução imediata, mas também projetos para execução de médio e longo prazo, né? A questão da burocracia, ela é inerente à nossa legislação. Os senhores estão com uma comissão especial aqui discutindo a Lei 8.666. É importante ter uma reforma nessa lei. Ela cumpriu um papel importante na nossa história administrativa, mas ela precisa ser modernizada. Nós conseguimos um avanço importante com o RDC, ou seja, nós fizemos um regime diferenciado de contratação para as obras da Copa e também das Olimpíadas, e que agora o próprio Congresso, numa interlocução com o Executivo, está entendendo importante estendê-la a outras ações, a outras obras. Já estendemos as obras do PAC, já estendemos a obras da área de educação e saúde. Estamos tendo economia de tempo e de procedimentos em relação ao RDC. Ele também está passando por uma revisão, por ajustes, mas é importante. Agora, sozinho, ele não dá conta disso. Nós precisamos avançar e fazer, de fato, a discussão da Lei 8.666. As exigências, tanto ambientais como de controles, são inerentes à nossa realidade. Nós precisamos ter um equilíbrio entre as obras de infraestrutura, o desenvolvimento e a preservação ambiental. Uma das riquezas do país é exatamente a diversidade que nós temos, né, no nosso sistema ecológico, ambiental, mas obviamente que nós temos que fazer isso com responsabilidade e muito equilíbrio. Para isso precisamos ter claros quais são os processos, os procedimentos de licenciamento, ter prazos estabelecidos. A ministra Isabela tem trabalhado muito nisso, nós temos avançado. Claro que ainda tem dificuldades, mas nós temos avançado. Hoje os órgãos ambientais de licenciamento, eles já têm referências de como construir o seu processo, tem prazos, tem uma centralidade. O IBAMA tem uma coordenação sobre o que a gente chama de órgãos envolvidos, que são a FUNAI, o IFAM, a Fundação Palmares, que muitas vezes tem que opinar nesse processo. É importante dizer que também isso é uma demanda do Ministério Público, em muitas vezes, para que esses órgãos se manifestem, se tem que pedir mitigação em relação a uma determinada obra, ou então pedir que essa obra seja desviada daquele curso que ela está, quando é uma obra de rodovia, que é uma via daquele traçado, ou quais são os equilíbrios, quais são as mitigações que nós vamos oferecer. Então nós convivemos com essa determinação e com essa legislação, e nós estamos fazendo tudo para que a gente possa deixar isso mais organizada, clara, e que tenha prazos para
para não atrasarem tantos empreendimentos e para que a gente possa dar uma resposta na questão da conservação e preservação do meio ambiente. É importante dizer que para as concessões o governo entregará, tem um esforço conjunto da EPL, Ministério dos Transportes, Ministério do Meio Ambiente, Casa Civil, para o licenciamento das obras. Nós entregaremos a licença prévia de todas as obras e, em alguns casos, licença de instalação. Então, o conjunto de rodovias que estão aí para ser concedido já estão com a solução, esse conjunto já está com a solução encaminhada em termos de licenciamento, e de ferrovias nós já estamos com um grupo atuando e também fazendo todas as interações dos órgãos envolvidos para que isso aconteça. Um dos trechos que o senador Blay falou, que é da FICO, que é Lucas do Rio Verde ao Iguaçu, que nós também julgamos que é um dos principais trechos e estamos finalizando o estudo para entregar no Tribunal de Contas da União. É um estudo que já está bastante avançado em termos de processo de licenciamento. Então nós queremos já entregar a licença, a licença de início de obra para que não tenha atraso. Então isso é um compromisso do governo. Nesse processo de concessões nós vamos entregar o licenciamento. Os órgãos de controle são exigência que nós temos. Quer falar? Permite, ministra, quando eu falo desse trecho, até não é com respeito às licenças ambientais e também nem da questão de informação de solo mesmo, de prospecção, de sondagens, para que a obra que vai ser construída esteja dentro do preço previsto e não que haja surpresas nesse tipo de situação. Nos projetos de concessão, nós fazemos estudos conceituais. Nós não fazemos projeto básico nem projeto executivo. Nós teríamos que contratar isso para fazer e depois licitar a concessão. Então, nós não fazemos isso para nenhuma modalidade de concessão. Não fazemos para rodovia, não fazemos para o setor elétrico. Nós colocamos à disposição do mercado projetos conceituais. Obviamente que tem risco de engenharia e esse risco ele é assumido pelo empreendedor. O que nós estamos procurando fazer é que esses estudos sejam da melhor qualidade possível para que os riscos sejam os menores possíveis. No caso da Lucas de Rio Verde ao Uruaçu, nós temos um projeto básico que foi encomendado pela Valec e que na consulta pública, em que foi apresentado apenas o projeto conceitual, a EPL sugeriu que esse projeto básico fosse considerado. Então, por isso que demorou o envio do estudo ao tribunal. Nós reconsideramos aquele projeto inicial que era só conceitual para mandar ao tribunal um projeto básico. Então, ele está em finalização, vai ser apresentado ao tribunal e também ao mercado. Diria então que esse trecho vai ter um projeto com mais informação. Mas nos demais trechos nós vamos procurar dar uma quantidade de informações suficientes para que a obra seja licitada. Importante dizer que no caso de ferrovias, o risco em termos de assegurar os investimentos é muito pequeno, dado o fato de que a Valec compra capacidade. Ou seja, essa compra de capacidade é basicamente o valor oferecido da obra, dos investimentos e também da operação no momento da licitação. É diferente de rodovia em que a remuneração do construtor e do investidor se dá pelo pagamento do pedágio, não há uma garantia efetiva da União de ressarcimento. Nesse caso, você compra a capacidade. Em relação ao Tribunal de Contas da União, eu vou me utilizar aqui da presença do nosso advogado-geral da União, mas o Tribunal de Contas tem uma legislação, tem uma lei, que é a lei do Tribunal, que dá a ele poderes para baixar instruções normativas, para requerer informações, e no caso de concessões, o que a gente chama de desestatização, de requerer essas informações e passar antes pelo tribunal. Mas eu acho que aí na sequência o Adams poderia fazer uma exposição da necessidade também, quais são as regras a que estamos submetidos do ponto de vista legal. Na questão da Infraero, é importante dizer que nós não temos, diferente de outras modalidades, expertise de empresas aqui no Brasil de administração aeroportuária.
temos a Infraero, não temos nenhuma outra, né? Diferente, por exemplo, de concessão de rodovia, de ferrovia, onde você já tem consórcios, tem empresa, ou mesmo de geração de energia, empresas locais com expertise e experiência. Então, quando nós fizemos o modelo, nós queríamos também que a empresa nacional ou outras empresas pudessem conviver com grandes operadoras e, a partir daí, também obterem experiência para poder fazer a administração dos nossos aeroportos. É importante dizer que a maioria das operadoras do mundo são operadoras com participação expressiva de recursos públicos, ou seja, de governos, né? Tem algumas, inclusive, que são totalmente estatais. Então, quando nós analisamos o sistema no mundo, nós vimos que não poderíamos abrir mão de uma empresa pública aqui, principalmente porque nós temos aeroportos que jamais vão ser aeroportos com capacidade de serem concedidos, com sustentabilidade. Então, ao colocar a Infraero junto no sistema, é exatamente para que ela possa ter essa experiência e transferi-la aos demais aeroportos do sistema. Nós tivemos focos nos grandes aeroportos, ainda não trabalhamos com médios e pequenos aeroportos. Na realidade, os pequenos aeroportos nós estamos fazendo como obra pública as melhorias, que é aquela rede de aeroportos regionais, 270, que a presidenta lançou no final do ano. Então, melhorias de pátio, de terminais de passageiros, e aí sim nós já temos uma previsão de que esses aeroportos podem ser delegados a estados e municípios, e a gestão desses aeroportos ser feita através de uma parceria público-privada. Então, nós vamos ter vários aeroportos regionais e nós vamos ter uma modelagem diferente de gestão. Pode ser diretamente pública, no caso de Infraero, mas a Infraero ficará com poucos desses aeroportos, e no caso de delegação a estados e municípios, de uma parceria administrativa com o privado, que eu acredito que vai ter bons resultados para esses aeroportos. A questão de ferrovia, bom, as ferrovias, eu já falei essa de Lucas do Rio Verde ao Uruaçu, Campo Norte, que é uma das nossas prioridades. Ela chegará em Porto Velho também, essa ferrovia de Lucas, ela está em fase de licitação, o projeto de Porto Velho, eu não sei se é até Porto Velho Vilhena ou Porto Velho a Lucas. Né? A EPL está com esse estudo da segunda fase. Eu não tenho todas as informações aqui, senador, mas depois eu posso pedir para o pessoal passar, mas tem um trecho da segunda fase, sim. A questão dos investimentos públicos e privados, eu não tenho aqui, senador Suplicy, o quanto de investimento público já executado, tenho os dados do FAC aqui, depois eu posso lhe mandar, não me lembro de cabeça, porque eu não faço acompanhamento cotidiano, né? A ministra Miriam, junto com os ministérios envolvidos, que faz. Mas esse número que nós trazemos aqui, de 213 bi, são investimentos privados. Nós previmos esses investimentos pela necessidade que eles têm de infraestrutura, de melhoria de logística. Eles podem variar, podem ser inclusive mais do que nós previmos aqui. Não tenho dúvidas que ferrovia é um grande desafio nosso. Há muito tempo a gente não tem um investimento dessa monta em ferrovia. Reiniciamos com o PAC, mas colocar 11 mil quilômetros de ferrovia para conceder 14 trechos é um grande desafio. Não é algo simples nem fácil, mas nós entendemos que temos que fazer, o país precisa disso. Nós não vamos sustentar uma logística de qualidade, com eficiência, que dê competitividade à nossa produção só através do sistema rodoviário. Não sustenta, por mais que nós façamos esses investimentos, né? O trem-bala foi adiada a licitação da tecnologia, foi mantido o cronograma, o projeto está sendo coordenado pelo Ministério dos Transportes e pela EPL, então logo se tem as datas aí dos novos marcos de concessão, tanto de infraestrutura como tecnologia e operação, serão divulgados, né? Senadora Cirburgas, em relação à BR-319, ela está sendo estudada. É um desafio, uma rodovia que não está no PIL, né? Então, mas eu sei que é um desafio. E a questão das hidrovias, elas estão
principalmente a hidrovia que foi mencionada por Vossa Excelência, está no PAC. Então, portanto, as obras também estão sendo acompanhadas e monitoradas pelo Programa de Aceleração do Crescimento, né? Em relação às perguntas que o presidente Collor passou aqui, eu acredito de quem nos acompanha, né, na TV Senado, que eu também quero fazer uma saudação. Os investimentos em ferrovias e educação, não tenho dúvidas que isso é fundamental para o desenvolvimento. Educação, inclusive, nós tivemos um avanço importante, né? Essa casa contribuiu muito quando votou e aprovou o projeto de destinação dos royalties do pré-sal para a educação. Os números estão aí para comprovar a importância que isso vai ter para a área. São 270 bilhões de dólares de royalties estimados com o pré-sal nos próximos 35 anos, e uma parte, 75% disso é para a educação, 25% para a saúde. Eu não tenho dúvidas que nós vamos mudar de forma considerável a realidade educacional brasileira. A avaliação que nós fazemos dos aeroportos concedidos até agora é uma avaliação positiva. Tínhamos uma preocupação grande com a qualidade das operadoras que entraram no processo, porque eram operadoras com uma experiência de operação em aeroportos com menos passageiros do que a Infraero operava. Tivemos uma intensa interlocução com os novos operadores e também com as sociedades que se formaram para fazer a gestão e administração desses aeroportos. Eles agregaram consultorias e operadoras com referência internacional e grandes experiências. Hoje nós avaliamos que eles conseguiram superar bastante as dificuldades iniciais. As obras estão acontecendo, tivemos melhorias de gestão, e foi exatamente essa avaliação nesse espaço de tempo que nos levou à decisão de colocar para licitação os 2 novos aeroportos que serão licitados agora no dia 22 de novembro. Os resultados práticos de portos, né? Nós já tivemos as rodadas dos terminais de uso privado, são 62 pedidos de instalação de terminais. Agora a ANTAC já está recebendo individualmente os pedidos, eles são publicados, e as audiências públicas, os anúncios públicos são feitos de forma individualizada. Quem quiser questionar, quem quiser se oferecer, aproveita esse processo para que a gente não tenha problemas de continuidade nas autorizações. Todos os terminais que participaram do anúncio público estão apresentando a documentação devida e requerida no processo para liberação. Muitos já estão avançados, e nós acreditamos que em dezembro a gente já vai ter o número final dessa primeira rodada de quantos aeroportos estão habilitados para iniciar a construção ou ampliação de terminais de uso privado. Em relação aos portos públicos, nós já estamos com os estudos de Santos e Pará no Tribunal de Contas, Paranaguá e Bahia em fase de consulta pública, e os demais lotes, os outros 2 lotes são portos do Nordeste e do Sudeste. Nós devemos ter a fase de consulta pública no início do ano, entre janeiro e fevereiro. Nós acreditamos que as concessões, os leilões de concessões dos arrendamentos portuários vão se dar no início de 2014. Pretendemos, se tudo correr bem na avaliação com o Tribunal de Contas da União, colocar ainda um lote de arrendamentos em dezembro. Se isso não for possível, nós vamos colocar a partir de janeiro, e no primeiro semestre de 2014 é a nossa meta fazer os arrendamentos de todos os portos envolvidos no estudo. Em relação aos questionamentos de projetos que o tribunal tem feito questionamentos, mas também tem feito elogios. Tem dito que nós melhoramos muito o nível de projetos que têm sido enviados ao tribunal. Isso é claro por conta da dedicação que nós estamos tendo com essa área, ou seja, estamos destinando recursos para fazer projetos, e mesmo os projetos de concessão, principalmente de rodovias, que é uma área que nós estamos acumulando experiências, nós temos conseguido enviar ao tribunal projetos com maior consistência e qualidade. Em relação ao subsídio cruzado, nós temos que avaliar a sustentabilidade, né, se de fato o pedágio de uma rodovia é capaz de sustentar uma segunda rodovia. Nós temos uma preocupação muito grande
com a tarifa de pedágio. Ela tem que ser socialmente aceita, tanto para aquele que passa, pessoa física, como para aquele que passa com a sua carga, com a sua produção. Nós não podemos ter uma tarifa que onere essa produção e onere o país, ela tem que ser equilibrada. Então, nós temos muita cautela em analisar a colocação de subsídio cruzado para saber se há sustentabilidade ou não. Às vezes é melhor você fazer uma obra pública ou fazer uma parceria público-privada com uma concessão patrocinada, né? Em relação às ferrovias, nós estamos fazendo as adequações e os ajustes com o Tribunal de Contas da União, uma série de questionamentos sobre o modelo. Fizemos já algumas mudanças. Quando nós enviamos o modelo de portos, nós fizemos já adequação na Lei 10.263, dando à Valec a capacidade de fazer a compra e venda, a autorização de fazer compra e venda, fazer gestão de capacidade de ferrovias. E agora nós estamos preparando um decreto para fazer a regulamentação da lei da Valec, deixando claro quais são os deveres, quais são as obrigações da Valec e como ela pode atuar nesse novo modelo de concessões. Eu acho que eram esses os questionamentos. Eu não sei se o Quadros puder complementar na questão. Muito obrigado à senhora ministra Gleice Hoffmann. Antes de passar a palavra ao senhor ministro Luiz Inácio Adams, advogado-geral da União, eu gostaria de, atendendo a demanda dos telespectadores, passar à senhora ministra mais algumas perguntas. Chamo a atenção do senhor Rogério Guedes, que chama a atenção sobre as tarifas de embarque nos aeroportos, que são pesadas para boa parte da sociedade. Um casal com 2 filhos a partir de 2 anos paga em torno de R$ 170 e de volta, R$ 21 vezes 4 por trecho. Tal valor pode representar mais que o preço de uma passagem Rio-Brasília. Assim, deveria ser previsto algum desconto por família. Agradeço. Da senhora Maria de Fátima Anselmo, Jardim dos Pinheiros, Atibaia. Afirma estar acompanhando a audiência pública da Comissão de Infraestrutura. Diante disso, pergunta por qual motivo não há redução dos pedágios. A outra do senhor Ivair Radaeli, de Curitiba. A senadora Gleice Hoffmann, morando em Curitiba, conhece bem essas situações. Pedágio para descer de Curitiba para o litoral paranaense, R$ 13. Pedágio para descer de Curitiba para o litoral de Santa Catarina é igual a 2 pedágios de R$ 1,50. Observação: a rodovia do Paraná não foi duplicada pela concessionária. Estudar os 2 modelos e ver o que é necessário para adotar valores menores nos pedágios. Sugestão: nas concessões de rodovia, o governo fazer a duplicação para reduzir o custo do pedágio. Literalmente, aqui está escrito. E mais uma do senhor Antônio Córdova, de 3 Pinheiros, Gramado, Rio Grande do Sul. Pergunta a Vossa Excelência a possibilidade de construção de um novo aeroporto na região de Porto Alegre, pois o atual não comportaria obras de ampliação, e de algum aeroporto no município de Vila Seca. Segundo ele, recentes pesquisas apontaram o município de Vila Seca como o melhor local para a construção de um aeroporto na região. Afirma que isso promoveria o turismo em toda a região. Passo agora a palavra à Sua Excelência, o senhor ministro Luiz Inácio Adams, advogado-geral da União. Presidente da Comissão, presidente Collor, ministra Gleice, agradeço o elogio e retribuo que Vossa Excelência tenha atuado com muita dedicação na condução dessas questões tão importantes para a sociedade brasileira, particularmente considerando o papel de coordenação que a Casa Civil exerce no conjunto da atuação dos ministérios do governo federal. Só para esclarecer o ponto específico do TCU, o que estabelece a obrigação do TCU examinar os processos de desestatização é a própria lei 9941, que é a lei de desestatização, que estabelece a
obrigatoriedade de encaminhamento do TCU de todos os estudos e trabalhos que são realizados para efeito dos processos de licitação. E aqui nós estamos falando também de concessões e permissões licitadas. Isso está previsto expressamente na lei. Com base nisso e com base na disposição do artigo 3º da Lei 8843, que é a Lei Orgânica do TCU, ele disciplina isso e estabelece cada etapa dessa submissão, que é a Instrução Normativa 27. Essa instrução ela se torna compulsória para a administração pública como um todo, exatamente porque a própria 8843 assim determina. Como todos os procedimentos de submissão ao Tribunal de Contas de matérias sujeitas à fiscalização ou prestação de contas são submetidas a essa sistemática regulada pelo próprio Tribunal de Contas. Portanto, é uma obrigação legal. Nós estamos, de fato, cumprindo uma obrigação legal. Agora, nós temos, no caso, é importante registrar isso, um trabalho muito de intercambiar, de colaboração com o Tribunal de Contas. Isso tem, independentemente, eu acho, de questões críticas que possam estabelecer em relação aos processos de controle e os processos de intervenção que têm ocorrido, mas o fato é que nessa relação do processo de concessão, esse trabalho da administração com o Tribunal de Contas também tem produzido, do nosso ponto de vista, um bom nível de segurança jurídica no resultado final dos processos de licitação, o que nos dá também segurança ao processo final. Agora, de fato, o procedimento todo ele é regulado a partir dessa legislação e torna-se, portanto, uma obrigação legal que nós temos que cumprir para efeito de dar efetividade ao resultado final, que é a licitação em si.